Vamos então agora compreender como é que funciona o resumo da tesouraria, né? Shift F12, estou aqui na aplicação cliente, F resumo tesouraria. Há uma coisa que não ficou explicada na outra janela lá da emissão do cheque. Coisa rápida. Esse timer fechamento na realidade, vou tirar ele daqui. Ele não faz parte da janela de emissão de cheques, tá? Ele faz parte dessa janelinha aqui do resumo diário da tesouraria. A gente vai ver para que é que ele serve agora. Tranquilo? Bom, vocês podem observar aqui nessa janela que nós temos aí os botões de navegação, temos o botão exportar, o botão imprimir, temos aqui um botão carrega dados, temos a figura de um mask edit aqui em cima, né? E aqui embaixo nós vamos ter os labels de saldo anterior, recebimentos, pagamentos, saldo da conta, não compensado e saldo disponível. É uma tela bem parecida com a tela de movimento de banco, tá? Sendo que aqui vai aparecer o movimento de todos os caixas, né? Todas as contas caixa da empresa, tá? Bom, vamos ao código fonte. Nós temos alguma coisa aqui atrás? Algum edit? Não tem. Ok? Não tem nenhum edit lá atrás para preencher, para persistir dados, não. Código fonte. Começo então com o form create, configurando aqui o meu cliente dataset resumo tesouraria, tá? Deixa eu então aqui no data module, cliente dataset resumo tesouraria, ok? Esse cliente dataset eu vou carregar os dados conta caixa, data do pago ou recebimento, operação, nome, valor, descrição da natureza financeira, descrição do documento de origem, data de lançamento, histórico e o ID da conta caixa. Quem é o VO que eu estou usando aqui? É o resumo tesouraria VO. Vou segurar o Ctrl aqui para eu acessar esse resumo tesouraria VO. Ele está se referindo aqui à tabela resumo tesouraria. Resumo tesouraria é uma view, né? Vamos ver se a descrição desse VO está condizente. Está, o VO relacionado a view resumo tesouraria. Perfeito? Então nós vamos aqui carregar os dados, configurar os dados de campos, né, dessa view dentro do CDS resumo tesouraria. Logo após nós configuramos a nossa grid, né, de acordo com os campos aqui da view resumo tesouraria. Eu tenho um outro cliente dataset, que é o cliente dataset do fechamento. Veja que eu não estou utilizando nenhum VO para o fechamento, ou estou? Deixa eu ver aqui. Fechamento, caixa banco VO. Exatamente. Estou usando aqui um VO de fechamento. Ok? E para esse cliente dataset aqui, ó. Esse carinha aqui. É ele que eu estou configurando, né? Mas eu configuro o cliente dataset e não existe nenhuma grid vinculada a ele. Tá? Já já a gente vai saber para que é que serve esse cliente dataset fechamento aí. O cliente dataset fechamento ele está vinculado a uma tabela mesmo, tá? A tabela fechamento caixa banco. Então, se nós viermos aqui nas tabelas, tabela fechamento caixa banco, aqui ó, nós temos um fechamento que é do mês de abril de 2011, ok? Muito bem, retornando aqui para o resumo tesouraria, para a tela, né? O que é que nós fazemos depois? Nós temos uma action que é a action carregar dados. Essa action é vinculada a esse botão aqui, né? Nós viemos aqui no nosso Action Manager, nós temos as actions de cadastro, de exportação, de movimento, que é essa carrega dados, e as actions de navegação, que são essas aqui. O que é que faz a action carrega dados? Ela vai pegar o mês que o usuário informar aqui, ó. Vai pegar o ano que o usuário informar aqui. Depois ela vai calcular a data inicial e a data final. Ok? Nós vamos usar aí uma função, a função último dia mês, que está na biblioteca, né? Na Unity biblioteca, ok?
De modo que se o usuário ele informar aqui nesse MaskEdit 4 de 2011, em data inicial nós vamos ter 1º do 4 de 2011 e em data final nós vamos ter 30 do 4 de 2011, porque esse último dia ele vai pegar o último dia do mês, ok? Com base nisso nós criamos um filtro, data pago recebido entre data inicial e data final. O filtro é só isso, ok? Temos ainda um filtro para o fechamento, né? Nós vamos trazer o mês e o ano. Já que na tabela fechamento nós temos os campos mês e ano. Perfeito. Daí, olha, eu chamo o método consulta do resumo tesouraria controller, passando o filtro, esse filtro aqui, e passando o filtro do fechamento, esse filtro aqui. Muito bem. Vamos logo analisar o que é que faz esse tesouraria controller.consulta, tá? Então veja que no tesouraria controller eu tenho apenas o método consulta, né, e o método agregado dele, que é o atualizar grid. Eu vou ter um resumo tesouraria controller lá no servidor. Eu recebo o filtro e o filtro fechamento e eu faço lá um get, passando a URL essa daqui com o filtro e o filtro fechamento. Apenas isso. Vai ocorrer alguma coisa lá no servidor que vai me retornar. Depois eu tenho que atualizar a grid com esse string resposta aqui, olha, que vai vir do servidor. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro item do array que vai retornar, é uma lista de fechamentos do período. Eu posso ter vários fechamentos no período. Como assim? Observe que esse fechamento aqui é do mês de abril de 2011, né? Eu posso ter outros fechamentos para abril de 2011? Posso. Para outro caixa, para outra conta. Se eu tiver 100 contas correntes cadastradas no sistema, né, e mais 10 caixas, por exemplo, eu posso ter, ou é para eu ter aí, 110 fechamentos. Ok? Nesse mesmo período, né? Então, ele vai me retornar, o servidor vai me retornar uma lista com os fechamentos. E essa lista, né, eu vou carregar no meu CDS fechamento. Ó. Então esse meu cliente dataset fechamento ele vai ser utilizado aí agora. Aí eu vou pegar a lista de fechamentos e vou carregar aqui nesse cliente dataset. Ok? Logo depois eu pego o segundo item que o servidor vai me retornar. O segundo item é a lista com o resumo da tesouraria. Onde é que eu carrego essa lista? No cliente dataset resumo tesouraria. Esse sim vai ser mostrado para mim na grid. Né? Esse cliente dataset do resumo tesouraria está vinculado a essa grid aqui. Okay? Então os dados que estão sendo carregados no resumo tesouraria aparecem nessa grid. E os dados do cliente dataset fechamento não aparecem em grid nenhuma. Para que a gente precisa dele? Já já a gente vai descobrir por quê. Ok? Então fui lá, fiz a consulta, ele me retornou uma lista de fechamentos, ele me retornou uma lista com o resumo da tesouraria, todos os lançamentos de todos os caixas dentro daquele mês, tranquilo? E agora vem o meu código do timer, o timer fechamento. Qual é o código que tem nele? O código que tem nele é o seguinte. Eu vou fazer um locate, né, a cada período de tempo, eu vou chamar o comando locate do cliente dataset fechamento. Quem é que eu quero localizar? Eu quero localizar o mês, o ano e o ID da conta caixa. De onde é que eu vou pegar essas informações? Eu vou pegar essas informações da variável mês, da variável ano e do ID do registro corrente. Tá? O registro que o usuário tiver selecionado naquela ocasião, eu pego o ID da conta caixa. As variáveis mês e ano, elas estão aonde? Bom, quando o usuário ele clica em carregar dados, eu já pego as informações de mês e ano que estão aqui e alimento as variáveis mês e ano, que não são variáveis locais, tá? As variáveis mês e ano, elas são variáveis que servem para todo o formulário. Muito bem.
Continuemos. Depois que eu faço isso, eu verifico o seguinte, ó. Se o campo ID conta caixa do CDS resumo tesouraria for igual ao campo ID conta caixa do CDS fechamento, ou seja, se existe um CDS, se existe um fechamento para aquela conta caixa, o que é que eu devo fazer? Eu carrego os dados desse fechamento num fechamento caixa-banco, que é um objeto do tipo fechamento caixa-banco VO. Carrego o ID conta caixa, a data fechamento, mês, ano, saldo anterior, recebimentos, pagamentos, saldo de conta, cheque não compensado e saldo disponível. E logo depois disso, eu verifico ou eu atualizo os valores desses labels aqui, ó. Se não, né, se não for correspondente lá o ID da conta caixa com o ID do fechamento, eu configuro os labels para valores zerados. Então, só para você entender o que é que está acontecendo. Aqui, no resumo da tesouraria, eu vou ter dados de vários caixas banco, né? A partir do momento que o usuário começar a navegar nesses registros, eu vou ficar verificando se naquele registro corrente já existe um fechamento. Se já existir esse fechamento, eu informo os dados do fechamento aqui embaixo. Ok? Aí, evidentemente, que veio à sua mente a pergunta, mas um timer para isso? Né? Por isso mesmo que vai ter um to-do aqui. Nós vamos deixar para comentar o to-do depois. Bom, action imprimir tem um to-do. Né? Eu tenho aqui as actions de navegação, action de ordenação e aqui mais para baixo as actions de exportação. Ok? Então assim, na prática é isso daqui. Né? Nós vamos mostrar os dados de todos os caixas, né? De todas as contas caixas, tá? De determinado mês. E vamos exibir aqui embaixo os dados do fechamento daquela conta caixa que está selecionada. Ok? Para isso nós nos valemos aqui de um timer. Que evidentemente nós vamos questionar se essa é a melhor abordagem ou não. Por que que é? Por que que não é? É uma discussão para o EAD. Mas na parte de to-dos a gente comenta isso daí. Tranquilo? Então tá. Resta-nos agora analisar como é que isso funciona no servidor, né? E carregar a aplicação para a gente analisar o funcionamento.